Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre entrada e saída de dados. Então, entrada e saída de dados, em resumo, como foi colocado na videoaula anterior, se trata da interface entre o programa e o usuário. Então, um programa sem entrada e saída de dados é um programa que a gente não se comunica com ele, então provavelmente é um programa inútil, né? Ele tem que ter algum mecanismo de entrada e tem que ter um mecanismo de saída. Se vocês lembram das disciplinas de introdução à computação, os programas, os computadores mais antigos sempre tiveram entrada e saída de dados. Em muitos casos, a entrada e saída de dados não era feita como a gente feita hoje em dia em tempo real. A gente digita e já vê o valor. Então a entrada era feita às vezes por cartões e a saída era feita alguns minutos ou horas depois através de impressoras. Então, independentemente de como é a entrada e como é a saída de dados, esses são dois elementos importantes para os programas. Então a gente precisa de ter mecanismo. Então, isso pode variar, por exemplo, nas interfaces gráficas, em aplicativos de desktop, de web, de mobile. Aqui a gente vai usar um tipo de interface que a gente chama de interface de texto, que é a interface mais simples, que é feita com o usuário. Então, o foco aqui não é o quão agradável é a interface com o usuário. O foco aqui é a gente escrever algoritmos, aprender a programar, e aí é interessante a gente conseguir colocar novos valores e a gente conseguir visualizar esses valores. Então, para começar, a primeira coisa que a gente colocou para vocês lá na vídeo foi aquele programinha, bem simples, Então, algo do tipo um programa que pede um nome e depois dá uma saudação. Então, esse aqui é um programa que tem entrada e saída de dados. E só também, Então, é um programa, a gente escreveu aqui um script. Aí, estou pedindo um nome, eu vou digitar o meu nome, Sérgio Costa. E ele vai dizer, olha, bem-vindo, Sérgio Costa. Então, é um programa que tem entrada e saída de dados. Não teve processamento, A gente pegou o nome da forma que a pessoa digitou e entregou para a pessoa. Então, o importante, no nosso aprendizado, é o que vem normalmente entre a entrada e a saída de dados. Aqui que está nosso algoritmo, aqui que está nossa lógica e tudo mais. Porém, nesse vídeo específico, a gente vai tratar apenas dessas duas operações, entrada e saída de dados. Então, quando a gente fala de saída de dados, por exemplo, a gente tem a operação print. É a operação mais simples que tem. E como que ela funciona? Ela imprime cada valor que a gente aparece aqui, por exemplo, print, eu posso colocar valores, Sérgio Costa 40, esses valores podem ser de tipos diferentes, não importa. Vou colocar aqui maiúsculo. Então, eu posso, e o resultado disso vai ser o quê? Por padrão, ele sempre vai imprimir. Cada informação dessa é impressa numa linha, então vou imprimir uma outra linha aqui. Vou botar essa linha antes, Então ele vai imprimir a linha professor, vai imprimir a string professor. Na outra linha, ele vai imprimir Sérgio, espaço, Costa, espaço, 40, espaço, true. Então essa é a forma dele. Então ele transforma qualquer coisa ali, transforma para string, imprime, adiciona espaço em branco entre esses valores, e vai pulando sempre de linha ao final. Então, imprimiu o professor, imprimiu Sérgio, Costa, 40, true, sempre separado. E aí, na maioria das vezes, é o que a gente precisa, Então, aqui a gente quer sempre algo bem mais simples, Então, normalmente isso a gente precisa. Mas, para os mais curiosos, para tentar fazer uma entrada uma saída de dados um pouco mais elaborada, a gente pode usar alguns outros parâmetros para essa função print. Então a gente vai
falar na última unidade sobre funções, mas aqui a gente já está utilizando uma função que já vem com a linguagem, que é a função print, que é essa função que a gente usa para saída de dados. A gente poderia, por exemplo, o separador, né, entre o espaço, né? Vou copiar aqui, interagir direto aqui com o terminal. Então, por padrão, ele coloca espaço entre os valores. Mas existe lá um parâmetro chamado sep, que eu posso dizer, olha, coloca para mim, sei lá, tracinho. E aí ele vai imprimir e vai colocar tracinho. Ou coloca para mim vírgula, ou sei lá, barra. Então, eu posso definir qual que é o separador. Por padrão, o separador é um espaço. Então, quando eu não digito nada, ele fica exatamente igual se o separador fosse um espaço. Seria o valor padrão desse separador. A gente pode também definir, né, o outro parâmetro, que é o end, que é quando ele imprimiu, o que ele vai colocar no final. Né? Então, ele coloca sempre final de linha, uma quebra de linha. Né? Então, por isso que quando eu tenho dois prints seguidos, o primeiro ele vai colocar numa linha, o próximo print eu coloco na outra linha. Mas se eu quisesse colocar isso tudo na mesma linha, né, eu posso usar o parâmetro end e dizer para ele, olha, o end vai ser um espaço. Vou colocar professor, espaço, que vem depois. Né? Ok? E aí, nesse último caso aqui, ficou ainda o quebra de linha, né? Então, ficou na outra linha. Então, esses são alguns parâmetros, né, que está lá nos slides, que a gente pode utilizar em alguns casos, principalmente talvez esse end pode ser interessante, para a gente ter alguns efeitos. Outra questão importante também é que eu quero mostrar algo do tipo. Eu tenho aqui duas variáveis, a idade e o nome. Eu quero dizer, olha, eu quero imprimir o nome da pessoa e a idade. Né? Então eu posso, nome. Aí eu posso colocar strings aqui, nome é igual. Aqui eu posso concatenar, olha. Nome é uma string, eu posso concatenar com outra string. Então ele vai digitar, ele vai imprimir para mim. Nome é igual a Sérgio Costa. Nome é igual a Sérgio Costa. Vou colocar um espacinho aqui. Nome é igual a Sérgio Costa. Eu quero que também imprima para mim que idade, né, é igual a 40. Só que eu posso até concatenar por enquanto aqui com idade. Então, idade é igual a... Só que eu não posso concatenar com a variável idade, porque a variável idade é um valor inteiro, né? A variável idade é um valor inteiro, eu não posso concatenar. Mas eu posso colocar uma vírgula aqui. E aí eu posso até tirar esse espaço. Vocês lembram que entre os valores ele coloca um espaço, né? Então, aí eu tenho talvez o efeito que eu queria, né? Sérgio, nome é Sérgio Costa. Talvez aqui eu coloco idade é igual a 40. Ok? Então, às vezes eu posso conseguir imprimir minha saída e agrupar ali valores strings, valores numéricos, usando a vírgula. E, ótimo. É suficiente para a maioria dos problemas que a gente tem. E, novamente, essa disciplina, pessoal, não preocupa muito com a entrada e saída de dados. Mas, por curiosidade, vamos ver umas outras formas. E uma outra forma é uma forma parecida com
que é utilizado numa linguagem chamada linguagem C. Linguagem C que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que é usar alguns marcadores, né? Então, ao invés de tentar ficar concatenando, eu poderia colocar nome, imaginar que nome vai ser igual, aqui eu vou colocar o nome. Então, a gente vai ter que usar um marcador. E aí a gente tem que descobrir esses marcadores. Então, o marcador para string é %s. Né? E aí eu tenho uma única, na verdade aqui a gente vai ter uma única string. Uma única string. Então vai imprimir aqui nome. E a idade vai ser igual a %d, que é usado para inteiros, né? Beleza. E aí aqui eu vou colocar os valores. Agora eu vou colocar, desculpa, vírgula não, eu estou fazendo igual no C. Então eu vou usar o percent e vou colocar aqui agora esses valores. Por exemplo, o nome é a variável nome e a idade é a variável idade. Então, eu tive aquele mesmo efeito, só que agora usando marcadores, né? Então, aqui a gente, basicamente, a gente tem o D para valores inteiros, né? E o S para string. Se eu tivesse aqui a altura, 1.67, e aí eu tentasse colocar aqui a altura, %d, vamos ver o que acontece. Vou diminuir um pouquinho aqui o zoom. E aí ele colocou 1, né? Por que ele colocou 1? Porque o %d é para inteiro, 1.67 não é um valor inteiro. Então, se eu quero um valor float, eu posso usar o %f. Aí ele coloca para mim lá 1.67, ele completa com zeros. Professor, isso eu quero mostrar só duas casas, ou três casas. 3 casas, ponto 3f. Aí ele vai pegar só 3 casas decimais aí, né, depois do ponto. Então isso é uma questão mais de formatação, vocês podem consultar os slides, tem um pouquinho, e sabendo como é que funciona, vocês podem consultar na web um pouco mais sobre essa questão desses parâmetros, né? E agora vamos falar um pouco sobre a saída de dados. Um outro ponto, pessoal, que a gente pode aproveitar e falar aqui também, que por padrão, né, o print sempre é feito na saída padrão, que é a saída padrão é a tela. Então, quando eu passo aqui, olá, mundo, ele está sempre jogando para a tela. Eu mando rodar e joga lá na tela, no console. Eu mando rodar e joga na tela. Só que eu posso direcionar ele, né, para salvar em outro lugar. Então, sei lá, vou criar aqui um arquivo, chamar de arquivo. Eu vou abrir esse arquivo, teste, um nome bem clássico, teste.txt. Eu vou abrir ele no modo de escrita, né, W de write. Não preocupe com essa questão de trabalhar com arquivos. Nessa disciplina a gente não vai focar nessa questão de arquivos ainda. Mas só para vocês verem o potencial, né, desse print. E aí eu vou falar, olha, eu quero que você imprima, mas eu não quero que você imprima na tela. Eu quero que você imprima para mim nesse arquivo. E mando rodar. Observe que não foi nada para o console. Não foi nada para o console, por quê? Porque ele foi aqui para esse arquivo chamado... Opa, eu esqueci de um detalhe, pessoal. Depois que eu imprimir, eu tenho que fechar o arquivo, né? Porque senão é como se o arquivo ainda estivesse aberto. Então não tem nada no arquivo ainda. Só que depois que fecha, vai aparecer lá. Então agora eu tenho já a informação. Então, através do replete eu consegui escrever, né, uma informação dentro de um arquivo. Então isso é um pouco mais como curiosidade. Vamos ver também agora a questão da entrada de dados. A entrada de dados é feita pela função chamada input, né, que a gente usou bem no inicinho lá, né? Então, como é que funciona? A gente vai receber a entrada do usuário, vou guardar numa variável. É bom dar um nome para essa variável, né? Por exemplo, idade.
Se eu quero guardar a idade da pessoa. E aí o input, eu posso trazer aqui a mensagem, né? Digite a sua idade. E aí o valor que a pessoa digitar vai ser armazenado em idade. Né? Então vou dar só um imprimir idade aqui só para a gente confirmar que o que eu digitei foi realmente guardado na variável idade. O Applet às vezes ele fica um pouco lento. Digite sua idade, 40, ele digitou de volta 40, ou seja, eu sei que ele realmente gravou aquela informação em idade. Então, e aí com relação ao comando de saída de dados, o importante é a gente ver isso, e aí lembre que a gente vai precisar sempre fazer as conversões, porque o que a pessoa digitar, esse retorno sempre vai ser salvo nessa variável, mas no formato string, sempre como uma string. Então, eu não posso somar, por exemplo, idade mais 10, porque a gente até falou na aula, no vídeo sobre tipos, né, que a gente vai usar aquelas conversões. Então, eu posso, nesse ponto aqui, eu posso, olha, a pessoa digitar, eu vou guardar essa informação no formato de inteiro. Então, se eu digitar 40, ele vai me retornar 50, né, que é a idade que eu digitei, mais 10. No slide tem aquele exemplo com relação ao ano, né, de nascimento, um exemplo interessante. E com relação à entrada de dados, basicamente a gente tem isso. Então, dê mais uma olhada, faça os exercícios e até o próximo encontro.